Olá! No Papo de Veterinária de hoje eu converso com Plínio Mantovani, médico veterinário, mestre e especializado em cirurgia ortopédica de animais silvestres. Se você quer saber mais não apenas sobre a parte específica dessa carreira, mas também sobre como construir as oportunidades que vão trazer aquele conhecimento que você deseja, vem com a gente, você não vai se arrepender. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Plínio Mantovani é médico veterinário formado pela UFMG, fez mestrado em ciência animal com ênfase em clínica e cirurgia, com linha de pesquisa em ortopedia e traumatologia também pela UFMG. Foi professor de conservação de animais silvestres na graduação na Unipac. Tem um amplo currículo com resgate de animais selvagens, várias histórias bacanas que ele vai contar para a gente aqui ao longo desse papo. E é coordenador do programa de resgate da Arara Azul de Lia, e hoje atua como cirurgião de animais silvestres e é professor e coordenador de curso de pós-graduação na área de cirurgia de animais silvestres. Então, seja muito bem-vindo, Plínio. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de te perguntar, né? A gente regula mais ou menos a época que entrou na graduação. Então, vou começar te perguntando se você sempre teve desejo de trabalhar na área de animais selvagens, silvestres, né? Eu que não trabalho na área ainda fico um pouco confusa com o termo. Então, se puder aproveitar e já esclarecer também. Não, beleza. Olha, Thaís, na verdade, assim, eu entrei na faculdade, eu não tinha muita ideia quais eram as áreas de atuação do médico veterinário. Realmente, eu acabei caindo de paraquedas e dei sorte de ter tido afinidade, assim, né, com os temas e depois com a profissão também. Mas durante a graduação, né, naquela pressão por fazer estágios, eu fiz estágios em diversas áreas, mas foi quando eu fiz o estágio num centro de triagem do IBAMA com animais silvestres, né, que realmente surgiu esse interesse, surgiu esse interesse que virou paixão, né, ao longo dos anos, né? Então foi um processo de descoberta, né, ao longo do curso, né? E ao mesmo tempo, né, naquela época também eu fui descobrir isso e o curso não tinha matéria, né, currículo obrigatório. Então isso já também se tornou um dilema, né? Porque eu falei, nossa, e agora, né? Eu fui gostar justo daquilo que não tem. Como que eu vou buscar esse conhecimento? Como eu vou continuar com isso, né? E felizmente, assim, as coisas foram acontecendo, né? De um estágio fui pulando para o outro, fui conhecendo pessoas, conhecendo outros profissionais, né? E as coisas foram acontecendo nesse sentido, né? Sim, você considera que essas outras experiências, né, você ter passado por várias áreas do curso, até chegar, por fim, nos animais silvestres, que foi o que te despertou essa paixão, esse interesse, foi importante na sua formação também? Ah, foi sim, com certeza. Né? A gente também descobriu que a gente não quer, faz parte também, é muito importante, né? Nesse nosso caminho, né? Então eu também considero isso e eu estimulo isso também para as pessoas, né? Às vezes passam estagiários comigo e falam, não, mas eu quero ficar só nessa área aqui, eu já descobri, eu falo, será mesmo, né? Procure outras áreas, aproveita esse momento, né? Que ele é um momento mais fácil para isso acontecer. Nossa profissão, a gente tem, né, oportunidades imensas, e é um leque muito grande, né, de nichos de trabalho. Então, né, às vezes a gente tem que sair do bloco cirúrgico para ir para um laboratório de qualidade de leite, justamente para entender qual que é o lado que você quer ficar. Às vezes você se descobre, né, uma área totalmente diferente, inédita, que você não imaginava, né? Sim. E nos últimos anos, assim, é bem perceptível como o interesse dos alunos vem crescendo bastante pela área de animais silvestres, né? A gente estava até conversando como na época da nossa graduação
não tinha tanta disponibilidade de informação, de acesso a livros, de disciplinas dentro dos cursos, né, como parte do currículo obrigatório. E hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais frequente, então o acesso do aluno a esse tipo de realidade acaba sendo um pouco mais fácil do que na época que você estava na graduação, né? Então, como é que foi essa sua trajetória por optar fazer um programa de pós-graduação numa área que, né, era com pequenos animais, não era exatamente o que você queria, mas visando, né, depois um direcionamento aí para atuar com o seu foco principal, que eram os animais selvagens, silvestres, não sei. Só para te tirar essa dúvida agora, então, assim, na verdade, todos os termos eles estão corretos, né? A legislação ela é confusa quando a gente busca fontes assim mais antigas e o que se usa atualmente, né? Dentro do país, fora do país, mas assim, de conceito geral, né? A gente tem a palavra selvagens como um termo bem mais amplo, e até categorizado como os animais que estão em vida livre. Então, tem gente que chama um animal de selvagem daquele que tem esse comportamento inerente, natural, do de vida livre, e pela legislação brasileira, o selvagem é aquele que não ocorre totalmente no ciclo de vida ou até parcialmente dentro do território nacional, né? Esse que acontece no nosso país é o silvestre. Então, se falou silvestre é porque ocorre em algum momento da vida dele dentro do Brasil, né? O termo exótico, né? Caberia, então, também a esse animal que é fora de ocorrência nacional, né? Mas ainda poderia chamar esse exótico de exótico selvagem ou um exótico de companhia, né? Então, a gente também tem isso, né? Esses animais que são incomuns, né? Que a gente vai chamar de exótico, mas que tem até um trabalho zootécnico em cima, né? Muitas vezes eles são até considerados domésticos. A legislação é meio confusa. Por exemplo, o camelo, ele é considerado um animal doméstico para nós. Você pode sair na rua com um camelo igual você sairia com um cavalo, né? O ringneck é uma ave que em alguns países ela é considerada doméstica. Na nossa legislação, ela seria um animal exótico, domesticável, sujeito à regulamentação. Então, assim, esses termos são meio confusos, né? Mas, assim, em geral, a gente fala silvestre para esse animal que ocorre em vida livre no nosso país. A gente vai ter o pet não convencional como esse animal de estimação, né? Seja ele silvestre, seja ele doméstico, diferente. Tá? Então, por exemplo, uma calopsita, ela é considerada doméstica pela legislação nacional, mas ela é um animal não convencional, né? Eu acho até interessante essa polêmica dos termos, assim, porque às vezes a gente fala assim, estou fazendo a matéria de clínica de pequenos animais, mas estuda cão e gato quando estuda o gato, né? Deveria ser clínica de cães, clínica de felinos. É muito possível que em breve ocorra essa divisão, né? As É muito coisas específico, né? estão Tudo bem mesmo. diferenciadas, exatamente, né? E aí, nos animais silvestres, né, a gente tem esse grande setor, esse grande segmento, né? Dentro dos silvestres, a gente vai ter todos esses nichos aí dentro, né? E aí, até mesmo as especialidades veterinárias, né? Esse pessoal mais antigo, né, dos modelos experimentais, das pesquisas básicas, né, soro antiofídico, eles são muito da área de epidemiologia, né, de medicina preventiva. A gente tem assim um grande nicho de pesquisa na área de preventiva das doenças infecciosas, né? Mas dentro dos silvestres a gente teria aí todas as outras áreas. A gente tem clínica, a gente tem cirurgia, a gente tem inspeção de alimentos também, né? Porque existe a criação e abate regulamentada de capivara, queixada, cutia, jacaré, né?
Então você tem médico veterinário trabalhando nessas sub-áreas aí, né, que todas elas demandam um conhecimento muito específico, né, de manejo de equipamentos, além próprio da biologia, né. Eu imagino que assim o grande interesse, né, na área de silvestres se dá também daquela paixão inicial que muitas pessoas vão parar na veterinária, né? Ah, estou fazendo veterinário porque eu gosto de bicho. E aí, qual bicho que você gosta? Nossa, eu gosto do bicho mais bonito que tem, né? E aí vai da imaginação de cada um, da memória de cada um, da infância de cada um. Tem gente que vai falar arara, tem gente que vai falar leão, tem gente que vai falar girafa. Nossa, é difícil achar uma pessoa que vai falar assim, que não gostaria de examinar uma girafa, de acompanhar um procedimento, né? É tudo tão exuberante, magnífico, né? Que não tem como não se encantar e não ter curiosidade, né? Então acaba sendo isso, mas ao mesmo tempo, né? É frustrante porque apesar das coisas terem melhorado, né? Mais conhecimento, mais material disponível, mais emprego, mas será que tem para todo mundo, assim, né? Porque, de repente, 90% das turmas de veterinária querem silvestres e todo mundo vai fazer silvestres, vai trabalhar com silvestres, né? O volume de alunos interessados na área aumentou muito, assim. Eu lembro que quando entrei na graduação, era meio assim, a maioria, né, dividia entre grandes e pequenos, e um ou outro queria uma área diferente, inspeção, silvestres. Hoje em dia, pelo menos assim, na experiência que eu tenho, muitas vezes divide entre pequenos e silvestres, e menos gente quer grandes, menos gente quer inspeção, quer as outras áreas da medicina veterinária. Então, é bem interessante pensar nessa questão também do mercado, né? Com certeza. E aí, assim, as pessoas têm que trabalhar, né, esse plano, tanto de aprendizado, como também um plano de carreira, porque você tem que conseguir alinhar, né, as suas aptidões, as suas habilidades com o seu interesse, né, e para aí você buscar as oportunidades, né, porque tem gente que tem habilidade para patologia, né, você tem facilidade tanto em executar a necrópsia, quanto coletar a amostra, até analisar as amostras, né? A parte de laboratório, e tem gente que já não tolera, né? Então, tem alguns segmentos, assim, por exemplo, da medicina de silvestres, que eles são muito mais focados em patologia, por exemplo, o pessoal que trabalha com animais marinhos, né? Por conta do pré-sal, né? O desenvolvimento desse segmento, tem o plano de monitoramento de praias, o programa de monitoramento de praias, onde toda a costa atingida pelo empreendimento, ela é monitorada. Então, todos os animais que são encontrados são submetidos a exames, né? Quem tem essa afinidade, essa aptidão e gosta do mar, e, nossa, tartarugas, achou a área de interesse e de direcionamento. Então, vamos agora trabalhar em cima de estudar a biologia das tartarugas, estudar dinâmica de oceano, de corrente, né? Quais são as doenças desses animais, né? E aí você vai conseguir. Né? Eu como, né, a minha aptidão, né? Eu sempre busquei o lado cirúrgico, né? Eu gosto de cirurgia, né? Da ortopedia. Eu ainda são raros os casos que eu acompanho, que eu participo, né? Até porque eu também estudei em Minas Gerais, né? E não tem tartaruga marinha em Minas Gerais, mas a minha sugestão é essa, né? Não, eu gosto de laboratório. Eu acho que quem trabalha com laboratório acaba que vai ter maior leque de possibilidades, né? Porque nós moramos no país mais biodiverso do mundo e a gente conhece muito pouco dos nossos animais, das doenças que acontecem aqui, né?
Só que aí as pessoas vão ter que perceber que, na verdade, o trabalhar com o animal silvestre, né, o ter o bicho na mão ali, a cereja do bolo, é algo muito especial e muito momentâneo. A imensa maioria das pessoas acompanham, né? Ainda mais se a gente for querer, não, eu quero trabalhar com onça pintada, né? Predador de topo de cadeia, ameaçadíssimo de extinção. Você vai topar com o bicho vez ou outra na carreira, né? Tem biólogos conservacionistas que nunca tiveram com um animal desse que ele trabalha na frente dele, né? Trabalha só com imagem, com foto, com rastro, com pegada, né? Então, às vezes, a gente vai trabalhar com animais silvestres dentro do laboratório, analisando amostras, né? Sentado ali na bancada, olhando um microscópio, correndo gel, né? Fazendo PCR, mas esse o trabalho, né? Fazendo análise estatística, né? Gerando dados, gerando informação, mas é esse o trabalho, né? Então, a partir dessa perspectiva, o campo de silvestres ele é imenso e tem espaço para todo mundo. A gente precisa de gente interessada, né, para trazer essas respostas, porque a demanda está aí. Mas se todo mundo quiser só fazer anestesia de girafa, são poucas as Vai girafas ficar um que pouco tem no Brasil limitado, para a né? gente fazer, exatamente, né? Então, é essa a realidade, né, que os alunos, principalmente de graduação, têm que já ir percebendo e aproveitando as oportunidades, né, que o curso de graduação que ele está ali naquele momento tem para oferecer, que ele vai poder somar, né, e agregar esse desejo, esse sonho dele mais à frente, de trabalhar com um bicho que às vezes não ocorre na região dele, né? Não adianta, não, eu quero trabalhar com arara azul do Pantanal, mas você está fazendo o curso no Rio de Janeiro, a não ser que você faça um estágio no zoológico, né? Consiga um estágio dentro de um criatório, mas a ideia é essa, né? Então, assim, a gente saber as pessoas que estão trabalhando, né? Ou naquela sub-área que a gente gosta. Não, eu gosto de patologia de silvestres. Então, quem são os grandes pesquisadores de patologia de silvestres? Não, lá na USP tem o pessoal. Vamos ver como que é o programa de pós-graduação deles, né? Hoje em dia a gente já tem, né? Na minha época não tinha, mas assim, hoje em dia você tem programa de residência em animais silvestres. Você tem a residência que atende clientes. Por exemplo, na UFPR é o hospital porta aberta de cliente. Então, você atende muito o PET não convencional, né? Você tem essa rotina, vamos dizer assim, da clínica de pequenos animais com esses PETs não convencionais. Você tem em Brasília, na UNB, vinculado aos CETAS do IBAMA. Então, eles fazem o atendimento dos animais de apreensão. Então, é essa rotina de animal silvestre mesmo, animal de vida livre, né? Então, muitas vezes você não vai ficar amputando a asa de animal porque você não tem para onde destinar. Então, às vezes, é lidar com esse dilema da eutanásia, do conflito do destino, né? Do conflito do animal com problema de comportamento, o animal que é gregário, né? Que vive no coletivo, e aí você tem um indivíduo, e como que você solta isso, né? Eu lembro na minha graduação, o pessoal resgatou um miquinho, cuidou no hospital veterinário, ficou lá um mês cuidando do mico, no dia vamos soltar. Soltou o mico na porta do hospital, o bando de vida livre foi e espancou o que foi solto até a morte. Mas todo mundo ficou com cara de ué, assim, né? Falou, ué, né? Cuidamos dele com tanto carinho, mas faltou esse conhecimento da biologia aí para perceber que não é assim que se solta o animal, né? Então, tem essas situações a lidar, né? O programa de residência da URGS em Porto Alegre, eles têm o coordenador que é também chefe do programa de cirurgia. Então, lá se faz muita cirurgia, porque os preceptores, o coordenador, ele tem conhecimento, experiência e interesse em fazer as cirurgias das mais exuberantes. Você vai ter local que não tem essa estrutura,
né? Então, isso ainda acontece, né? Hoje você tem professores, cadeiras, né, que foram criadas nas universidades públicas, específico de animal silvestre, mas ainda assim, o cara é o herói da pátria, porque ele tem que saber de aves, mamíferos, répteis, peixes, vida livre, domesticado, doenças infecciosas, cirurgia, anestesia, né? Ele acaba que vai ser ele é um outro departamento, para não falar um outro curso de veterinária todo ali Multiuso, dentro, né? né? Exatamente. Então, assim, mas hoje em dia você já tem esses perfis, assim, das escolas, né? Então, o aluno que tem o interesse, né, já faz esse direcionamento do plano de carreira dele, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, mais direcionado para o foco que ele pretende, né? Ah, não, eu quero ter uma clínica só de animais exóticos, né? Uma clínica privada, né? Então, talvez procurar um programa que vá te oferecer esse tipo de treinamento, né? Ah, não, eu quero salvar a espécie em extinção, quero trabalhar com bicho de vida livre mesmo, né? Então, talvez ir para um outro tipo de programa, né? Para fazer esse tipo de treinamento, né? Então, hoje em dia as coisas já estão mais direcionadas assim, né? Na minha época, né, nesse primeiro estágio que fiz, né, onde eu me descobri assim, foi meio que me chamou a atenção a quantidade de aves que chegavam fraturadas, traumatizadas, né, com traumatismo, e meio que não fazia nada, não sabia como é que lidava, o que fazia, bandagem, cirurgia, quem que fazia, né? E aí na hora que você levava para as pessoas que já estavam operando, né, fazendo as cirurgias, todo mundo também ficava meio ali em cima do muro, né? E foi em cima disso que eu quis buscar o meu aperfeiçoamento, né? Tanto em pessoas que já trabalhavam com aves, né, com os animais silvestres, então fui atrás de zoológico, de criadores, os profissionais que já faziam isso, né, professores e quem fazia a parte de ortopedia, que ainda é, né, pioneiro, né? Quem está mais na vanguarda é a parte de cão e gato, né? Quem Sim. trabalha com isso, né? Era uma Até coisa ultimamente. que eu ia te perguntar também, assim, porque quando a gente vê a grade curricular, né, mesmo as faculdades que têm uma disciplina de animais selvagens, a gente sabe que é um repertório muito amplo, como você falou, é répteis, é mamífero, né, aves, então tem todo tipo de animal, e para muitas espécies, às vezes você vai ter um indivíduo que vai chegar lá, de uma espécie que você tem pouco volume de atendimento, digamos assim, tem pouca experiência. E aí, nesse tipo de situação, a gente ainda percebe que a correlação que é feita entre essa espécie e uma espécie de animal doméstico acaba sendo meio que necessária em algumas situações, por semelhança anatômica, até para você saber de que maneira você aborda um animal que pouco aparece na sua rotina. Então, pensando nesse aspecto, você diria para os alunos da graduação que é importante, porque assim, eu tenho muito receio desse direcionamento excessivo e precoce, né? Eu entrei querendo trabalhar com selvagens, então eu só quero saber da disciplina de selvagens, do estágio com selvagens, e a pessoa passa um pouco batido pelas espécies domésticas, né? E eu já passei por situações, eu trabalhando em hospital de grandes animais, de vez em quando vinha o residente de selvagens, ah, pô, a gente está com uma anta, com um problema respiratório, aí correlaciona com cavalo, e aí como é que vocês fazem cavalo e tal, porque não tem muito estudo na área. Então, a gente procura sempre orientar os alunos nesse sentido, né, de que, né, não ignora completamente aquilo que talvez você não tenha tanta afinidade, porque é uma bagagem que pode acrescentar na sua rotina. O que você pensa com relação a isso? Olha, Thaís, eu não tenho como concordar mais assim com o que você disse, sabe? Essa base dos animais domésticos, ela vai ser fundamental, né? É, e ela é muito mais ampla do que a gente imagina na graduação, né? Eu fui muito focado, né, para o cão e para o gato, para essa parte da cirurgia, e depois me vi desafiado, né, na clínica de roedores lagomorfos, né, animal fermentador, secal, tem toda essa dinâmica, né, toda a parte de nutrição, de quantidade de fibra que alimenta, né, então
depois eu também me vi tendo que voltar atrás para estudar essa fisiologia digestiva diferente, né? Então, isso é fundamental mesmo, né? Essas matérias, elas são obrigatórias, não são à toa mesmo, né? Fazem parte da formação de todo veterinário, e quem quer trabalhar com silvestres mesmo, tem que aproveitar ao máximo o mínimo que a graduação fornece. Porque você imagina que quem também está interessado em equino também já está focado em outros cursos, em pós-graduação ali na área, né? Também já está misturando muito, né, com a parte de reprodução, com outras matérias ali para se somar à clínica, né, à nutrição. Então realmente assim, tem que conseguir aproveitar bem essa base, porque independente de qual segmento, né, dentro dos silvestres vai seguir na carreira, essa base ela tem que ser sólida, senão a gente vai se ver tendo que voltar atrás sempre, né, para estudar. Então eu concordo que a gente tem que aproveitar, né, realmente isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que isso é desafiador, né? Mas também eu acho que é até acalentador para aquele que fala, mas na minha faculdade não tem a matéria de silvestres ainda, nós somos só um grupo de estudos, né? Somos alguns alunos interessados, onde a gente convida profissional para contar história, para trazer livro, né? Compartilhar experiência de estágio, né? Na minha época era isso que a gente fazia, né? E aí você ficava descobrindo os lugares que tinha estágio e ia atrás para, né, fazer aí as parcerias depois, né? Então, quanto mais puder aproveitar essa base, melhor. Sim, hoje em dia tem uma facilidade, né, desse acesso à informação com rede social, né, com muitas vezes um site bem estruturado das instituições. Fica bem mais fácil as pessoas terem acesso às oportunidades, né, aos locais que oferecem essas experiências e tal, que é uma coisa que é muito diferente do que era, né, há pouco tempo atrás. Se a gente pensar em 10, 15 anos atrás, não é tanto tempo assim, né, e a dificuldade de você conseguir um lugar para ter essa experiência era muito maior, né? Foi o que a gente estava Sim, com comentando. certeza, com certeza. Eu acredito, eu não sei se você tem esse dado, assim, né? Não precisa nem ser um número certo, mas a impressão que eu tenho é que até o número de instituições que existem focadas em animais selvagens vem aumentando também. Ou se não, se talvez por eu não ser da área também, nunca procurei especificamente, né? Talvez as instituições já existissem, só agora a gente percebe mais porque vem aumentando muito esse mercado nos últimos tempos, né? Olha, assim, eu acho que sim, que as instituições vêm aumentando, né? A gente tem vários, em todos esses nichos, assim, né? Por exemplo, laboratórios. Eu vejo laboratórios hoje já fazendo propaganda, não, nós atendemos animais silvestres, sim. E existem laboratórios que têm isso como carro-chefe, né? Nós realmente fazemos aves, répteis, animais exóticos, sim, né? Domésticos, tudo bem, porque isso aí é o fácil para nós, mas nosso carro-chefe é esse. Clínicas veterinárias, né? Hospitais veterinários com esse foco, né? E sendo até exclusivos. Nesse âmbito de licenciamento ambiental, né? Empresas que se tornaram especializadas em resgate de fauna para prestar serviço para empresas de engenharias, né, grandes empreiteiras, né? Então, assim, toda grande obra, estrada, represa, grande empreendimento imobiliário, né, que vai ter desmatamento, você vai ter que ter esse resgate de fauna, tem que ter o manejo de fauna ali, né, o levantamento, o resgate, o monitoramento, a posse. Então, você tem empresas especializadas e empresas de veterinários especializadas nisso, né? A parte de monitoramento de praia, né? Também isso criou dezenas de bases de pesquisa que há 10 anos atrás não existiam, né? Então, isso também foi um boom assim, no segmento de animais marinhos por conta de toda essa movimentação aí de exploração do pré-sal, né? Zoológicos,
a gente tem uma mudança acontecendo, né, nessa visão dos zoológicos. Então, muitos zoológicos de prefeitura, pequenos, que não souberam trabalhar essa parte de conservação, né, na natureza, ou até uma parte da imagem com o público, né, essa questão do recinto, né, esses zoológicos que mantiveram essa visão muito do século XX, assim, né, de só ser uma vitrine expondo o animal, esses zoológicos aí, os que já não fecharam, estão em vias de fechar, né? Então, a parte de zoológicos, se você analisar os últimos anos, diminuiu, né? Você tem menos nomes, as pessoas pensam em um menor nomes de zoológicos para visitar, muito em função disso, mas esses que ficaram, né, esses grandes assim, conseguiram ficar por conta disso, né? Souberam ter essa visão de transformação, né, do que é manter o animal silvestre em cativeiro, né? E passaram a usar esse animal aí realmente como uma fonte de pesquisa e um instrumento, né, de conservação para a natureza. Então, dessa maneira, né, o público vê de bons olhos e continua frequentando esse local, né? Nas universidades, né, realmente apareceram os professores, apareceram as matérias em função da demanda dos alunos mesmo, né, em exigir, mas acaba que fica muito naquela sala de aula ali mesmo, né? Eu vejo que mesmo as faculdades que têm um hospital, que têm um serviço de atendimento, acabam não conseguindo prestar a mesma qualidade de serviço que presta para o cão, para o gato, para o equino, né? Ali naquele hospital, para esse animal silvestre que é recebido, né? Porque ele é um animal diferente, né? E aí você acaba usando da mesma infraestrutura, né? Você vai internar uma ave no mesmo local que tem um cachorro que fica latindo, já não é o mesmo ambiente legal para essa ave, demandaria uma infraestrutura separada. Então, isso aí eu ainda vejo que é um déficit assim das universidades, das faculdades, né? Que veio, né, nesse crescimento, né? Então, assim, aparece o professor, mas aí o professor quer oferecer o atendimento, o aluno tem o demanda, chega o cliente, mas a qualidade ainda não fica tão satisfatória assim, né? Mas isso faz parte, né? São as arestas que a gente vai ajustando ao longo do tempo, né? Eu vejo com muito bons olhos assim essa demanda, esse aumento da demanda, né? Dos alunos, essa pressão, né? De oferecer um bom ensino, né? Na área para esses alunos que estão exigindo isso. A preocupação que eu tenho é para que isso não se torne uma frustração, né? Na profissão, imediatamente, né? Então, assim, essa nova geração ela é muito imediatista, né? Tem essa ânsia por resultado ou por as coisas acontecerem muito rápido. E como a área de silvestre ainda também é uma área muito nova, né? Todo mundo que entra nela ainda tem que assumir aí esse espírito desbravador, vai encontrar dificuldades assim para dar esse começo. Então, às vezes a pessoa trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda não consegue trabalhar com aquilo que ela queria, com aquilo que ela sonhou, ela acaba se frustrando e desiste, né? Mas o que eu posso dizer, né, que dos meus amigos, né, que todos os que continuaram, né, cedo ou tarde conseguiram. Estão trabalhando, hoje fazem trabalhos excepcionais, cada um dentro de um nicho mais específico, né? Tem alguém que trabalha mais com reprodução, tem outro que é mais clínico, tem outro que é mais do laboratório, né? Tem, igual eu comentei, né? Eu trabalho aqui em São Paulo, né? Na região metropolitana de São Paulo, prestando serviço para outros veterinários, né? Então eu tenho uma rede de anestesistas de silvestres que anestesiam para a gente. E eu falo a gente porque são vários cirurgiões, né? Eu faço a parte de ortopedia para cirurgião de silvestre. Então, é a subespecialidade da subespecialidade, né? É bem Então, específico, né? isso está acontecendo aqui para a gente conseguiu
se organizar dessa maneira, mas também a demanda é muito grande. Talvez num interior, né, num estado mais com uma população menor, né, uma cidade menor, ainda não esteja nesse pé, né, o mercado ainda não esteja nesse pé. Mas com certeza você vai encontrar maneiras de trabalhar, né? Eu vejo assim, né? As coisas mudaram tanto no Brasil, né? Da época que a gente estava na graduação, há 15 anos atrás, por exemplo, hoje a legislação ela já não é mais centralizada na União, né? Ela é nos estados. Então, todos os estados foram forçados a criarem ali dentro uma secretaria, um departamento de gestão de fauna. Tiveram que contratar veterinários, né? Tiveram que se organizar, algo que eles aproveitavam do IBAMA, né? Então, vamos dizer assim, você pensa aquele estado bem longe, aquele estado bem pobre, aquele estado bem que não tem nada, né? Ele aproveitava da estrutura federal, foi forçado a criar uma estrutura estadual, né? Então, isso tudo são mais pessoas cada vez mais perto, né, dessas cidadezinhas, né, já trabalhando com isso. A polícia, né? Então, tem lugar que você não tem um centro de triagem regulamentado, vai acabar procurando um veterinário ali, né? Então, se você já tem o interesse de trabalhar com o animal silvestre, não, na minha cidade não tem ninguém se organiza, mas tem uma base da polícia rodoviária. Poxa, com certeza, né, se você conseguir organizar um ponto de apoio ali para eles, vai ser uma maneira de engatilhar. Eu não estou falando nem para ser de graça, não, é para cobrar pelo serviço, o serviço ser, né, medido, né? Isso hoje em dia tudo é feito dessa maneira, né? É uma alternativa Então, para ter a experiência que a pessoa quer, né? Se o local onde ela está não é tão favorável assim, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente vem falando, né? Você comentou sobre as várias esferas diferentes que compõem a medicina de animais selvagens, né? Você tem a parte de conservação, você tem a clínica, a cirurgia, laboratório, patologia, né? Você tem várias, nutrição, reprodução. Então, isso está se tornando cada exatamente, vez mais específico. E eu vejo assim, exatamente. agora eu estou no Espírito Santo, que é um estado bem menor, né? A população é menor e a gente percebe muito esse movimento dos médicos veterinários de várias áreas de irem, por exemplo, para um grande centro como São Paulo, para ter experiência, para ter a troca, né, com profissionais que já estão mais gabaritados, porque têm uma rotina mais intensa, e começar a trazer técnicas novas, abordagens novas para aplicar aqui, porque tem mercado, né? Com Mas precisa certeza. realmente de pessoas qualificadas. Então, a pessoa que está em formação em qualquer área, ela tem que ter um pouco desse espírito desbravador, desse interesse, dessa mobilidade, né? De ser, não caiu no meu colo aqui a oportunidade de me especializar no que eu quero, onde está essa oportunidade? E vai para lá, né? Com certeza, Thaís. Assim, aproveitar as férias, né? É, Mesmo quem, não, minha condição eu tenho que trabalhar e estudar, em algum momento você vai ter um período de férias, você vai ter que aproveitar esse momento para ir para outro local, né, e buscar essa experiência se sua base, né, o seu local ali não consegue te oferecer, né? Então, assim, as oportunidades realmente elas são muitas, né? Eu lembro que eu sempre imaginava que era só fora do país que isso existiria, né? Que não teria como de fazer isso se eu não conseguisse um estágio na Disney, né? Mas depois vendo, né? E hoje, né? Já atuando há tanto tempo na área, né? Eu vejo que assim são incontáveis os locais, as oportunidades, os trabalhos, né? Então, assim, uma maneira assim muito interessante do estudante de graduação, né, começar a se envolver com aquela área que ele já tem interesse, nas associações de classes, né, nos congressos da área, né? Então, você buscar ali
Ah, não, eu gosto de cirurgia. Então vamos lá, no Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária. Como que eles estão se reunindo, o que está acontecendo ali dentro, né? Você vai conhecer as pessoas, você vai conversar, você vai saber de coisas que você nem imaginava, né? E aí da patologia, da nutrição, e dentro da área de silvestres, né? Existe a Associação Brasileira de Animais Silvestres, que ela nem é tão nova assim, ela já existe há mais de 30 anos, né? Então ela já é até bem, bem clássica, mas ela tem esse caráter novo, né, de sempre estar se renovando, porque o mercado, né, a área foi crescendo. Então, quem fundou há 30 anos atrás era quem trabalhava com zoológico, que era só quem tinha emprego na área, né? Você tinha que prestar um concurso público ou ter aí alguma influência muito extraordinária para conseguir esse emprego, né? Depois vieram essas mudanças de legislação, né, que facilitaram a criação de criatórios particulares, né, que começou a exigir o veterinário dentro de empreendimento, né, de manejo de fauna silvestre, e aí foram aparecendo outras oportunidades. Então, assim, no congresso da Abravas, assim, sempre tem uma turma muito nova e você vê que está sempre puxando para áreas que a gente nem imaginava ali dentro, né? Então, a gente vai ter salas, né, subsetores ali, e aí é até difícil de conseguir contemplar todo mundo, né? Mas é uma maneira de conhecer, né, esses outros núcleos, essas outras esferas, esses outros grupos, outras oportunidades para a gente buscar esse conhecimento aí de interesse nosso, né? Porque de uma certa maneira, assim, a oportunidade nem sempre vai vir pronta, embrulhada numa caixinha, né? Você vai ter que procurar, vai ter que pesquisar, e às É, vezes você vai ter que descobrir um é. nicho novo que talvez ninguém tenha pensado naquilo, né? Não, Então, exatamente. realmente é uma Essa questão da que oportunidade vir embrulhada numa caixinha, assim, é o sonho de todo mundo, mas assim, para não falar que não acontece com ninguém, é um ou outro ali ganhador na loteria, né? Que aconteceu, assim, né? Então, é, as coisas, elas vêm em é na base resultado do de muita suor, né? dedicação, exatamente. Exatamente. É muita hora de bunda na cadeira estudando, né? É muita hora de ônibus indo viajar, muita portada na cara, muito telefonema que ninguém atendeu, né? Muita insistência, cara de pau, né? Óleo de peroba, nossa, eu tomei um não. Ah, vou de novo, vou perguntar de novo. Aí da outra vez deu certo, dá certo, né? Então não é porque naquele momento não puderam te aceitar num estágio, né? Que num segundo momento não vão te aceitar, né? Então, essa é a insistência mesmo, né? Que vai gerando resultado, né? É de um passinho de cada vez que as coisas vão acontecendo mesmo. Com certeza, não pode desanimar, né? Desanima ali, É, 5 minutos, senta no cantinho, chora, depois sacode a poeira e vai atrás de novo. Uma hora vai dar certo. Conta pra gente é. da sua experiência com aves na Índia. O que você foi fazer na Índia? Me conta esse negócio. Pois é, Thaís, isso foi algo assim bem, bem fantástico assim na minha vida, que eu achei que ia ser momentâneo, mas acabou virando algo bastante presente. Como eu falei, né, eu sempre gostei da área de ortopedia, né, por conta desse estágio no centro de triagem, né, descobrindo as aves, né, essa paixão nesses animais incríveis, né, então esse fascínio da biologia das aves, a variedade anatômica e por aí vai. E aí é, foi, foi em 2016, eu acho, assistindo Netflix, tinha um documentário, não existe mais, mas chamava Operation Wild. Esse era um documentário só de cirurgias incríveis, assim, em animais silvestres. Então tinha é, urso com hidrocefalia e o pessoal fazendo as drenagens, osteotomia corretiva em chimpanzé, é, plastia em rinoceronte, nossa, um negócio muito, muito incrível, assim, sabe? Aquelas coisas que não é uma pessoa que faz, né? São aquela junta médica multiprofissional para conseguir dar conta. E num desses episódios apareceu esse resgate na Índia. Tem um festival de pipa lá que
simplesmente 99% da população do local solta pipa, e aí a prática evoluiu para esse combate de pipas, né, com cerol e linhas cortantes, e aí eles usam uma linha gigantesca lá e simplesmente picotam as aves, né, porque é aquela imensidão de gente soltando aquela imensidão de pipa num local que tem muita fauna sinantrópica, né, fauna urbana. Então, a imensa maioria dessas aves são pombos, né, são o equivalente a deles dos urubus, né? E aí eu fiquei encantado, falei, nossa, isso aí é para mim, é ave, é traumatismo, né? Eu já queria ir para a Índia, assim, já estava numa fase de muitos anos sem férias, já estava meio saturado, assim, falei, nossa, estou precisando fazer um negócio diferente. E aí eu vi esse documentário, vi o nome do negócio no jaleco, dei um zoom, descobri o nome, aí a vantagem de já viver na era da internet, né? Procurei no Google, descobri o nome, vasculhei, achei um telefone, comecei a ligar para lá para descobrir como é que fazia para trabalhar lá também. E aí fiquei uns 6, 8 meses, assim, enchendo o saco deles, né? Não, se eu tenho que ir, eu tenho que ir, mas eles assim, mas quem é você, né? Por que você quer vir para cá, né? As perguntas que parecem até meio básicas, assim, mas fui respondendo, mostrando o meu trabalho, e aí eles falaram, não, tudo bem, pode vir, né? Tem um alojamento aqui, pode ficar. E aí eu organizei isso meio que férias com esse estágio lá, né? Esse trabalho. E foi muito, muito, muito legal, assim, né? Porque é uma cultura totalmente diferente. Então, é muito chocante. Eu fui cheio de preconceito, né? Isso me surpreendeu de várias maneiras positivas, assim. E, e esse lado cultural, assim, deles, né? Da vida e da morte, né? Por exemplo, lá, né, eles não fazem eutanásia nesse local, né? Então, para você ter ideia, assim, eles não comem nem vegetal que morre. Tipo assim, se você colher uma alface e matar ela, não, a gente não come. A gente colhe uma fruta ou então uma planta que você só quebra a folha e ela continua viva, né? Então, a gente também não faz eutanásia, porque isso é muito, né, é só Deus que dá a vida. Então, assim, entra esse conflito cultural, religioso, que, às vezes, né, se a gente analisa a ciência de uma maneira mais crua, é, é bem chocante, assim, né? Você fala, nossa, mas esse bicho vai morrer mesmo, né? Porque, né, a gente já não empurra. Foi justamente isso, assim, que me fez, né, quebrar vários paradigmas cirúrgicos, assim, que tipo, fazer cirurgias que eu não faria aqui no Brasil, simplesmente por esse conceito de, não, mas esse bicho vai ficar levemente incapacitado não é o suficiente para a vida livre, ou é 100% ou não é. Então a gente já partia para uma eutanásia. Então, assim, me fez aprimorar muito, assim, essa minha habilidade cirúrgica, né? E aí também, né, depois analisando de uma maneira mais ampla, né, esse lado social e cultural, ele também tem que ser levado em consideração, né, quando a gente vai olhar o conceito de saúde, né? Então, a saúde para eles, né, para aquelas pessoas, para aquela população ali em volta, né, para aquele ambiente, demanda esse tipo de cuidado, né? E a gente acaba respeitando também, né? Então foi muito legal. E assim, felizmente eles gostaram do meu trabalho, né? Depois eles me convidaram, eu arrumei outras maneiras de continuar essa parceria lá, e eu fui mais 2 vezes, né? Para lá. Isso acabou também gerando, né, curiosidade aqui no Brasil, todo mundo perguntando, mas e aí, né, esse negócio da Índia e tal, é um problema que a gente tem aqui também, né, essa lesão por linhas de pipas cortantes, né, lesões cortantes aqui. É que a gente tem épocas
diferentes, né? É mais espalhado esse costume nosso. Lá eles concentram muito em função dessa época do ano, por conta do festival. É um negócio meio zodíaco, assim, meio astral, né? Tem a ver com o calendário lunar, que a última lua que vai anunciar a primavera. Então, tempos melhores virão e eles vão soltar pipa para se aproximar aos deuses, né? Aqui sempre foi combate de pipa, né? Talvez há muito tempo atrás existia esse lado lúdico aí, né? De uma atividade de criança, né? Mas eu ainda acho que mesmo assim sempre foi cortar a pipa do outro, nunca foi a pipa arte, né? Olha que bonito esse artefato que eu estou fazendo voar aqui. Né? Sempre Então teve aqui esse no Brasil caráter é da assim. competição, né? Exatamente, né? Então a gente tem esse problema aqui, né? Surgiu esse esse assunto, né, essa discussão, e a gente foi evoluindo, né, com os outros veterinários, com os outros cirurgiões, porque também era um paradigma, não, cortou por linha de pipa, não vai voar, então já vamos fazer eutanásia. E aí, assim, como lá tem esse volume muito grande, né, dá para a gente pegar uma variedade imensa de lesões, deu para aprender, né, qual que é a lesão favorável, qual que é a lesão desfavorável, o que é um fator de prognóstico, né, que a gente já pode, às vezes, até botar a eutanásia nessa chave de tomada de decisões, né? Então, assim, não, vou fazer uma eutanásia porque eu sei que eu tive um comprometimento arterial que eu não vou recuperar, né? Então, nessa espécie, essa ave sem asa não vive, por exemplo, uma fragata, né? Ela é uma ave de hábito pelágico, praticamente, né? Ela praticamente só vive no mar, só vive voando, ela fica... A área terrestre de ocupação dela é de 40 centímetros quadrados. É essa área. Então, a fragata, ela pousa numa pedra de noite, ela dorme ali, ela passa o resto da vida dela voando, né? Se você corta a asa dela, que vida que você está condenando ela, né? Então, chega uma fragata machucada, hoje em dia, a gente já tem uma chave baseada em evidências de tomada de decisão que você consegue otimizar a sua estrutura para ter o resultado ou de recuperar a ave ou de liberar o espaço para uma próxima que vai ter mais chance, né? Então, esse trabalho, assim, aqui no Brasil também evoluiu a partir dessas discussões, né, desse aprendizado aí lá na Índia, que se não fosse a cultura deles de não eutanasiar pombo, a gente não iria aprender, porque né, é surreal, assim, né, o resgate lá são 8.000 aves num espaço de um mês, assim, é muito bicho, é uma grande catástrofe, assim, é equivalente a um furacão passar numa ilha do Caribe, ou um grande derramamento de petróleo, né? Esse volume por exemplo, uma barragem romper, né? Uma barragem de mineradora, né? Eu participei dos dois resgates, assim, né? Eu tive participações tanto no rompimento de Mariana quanto no de Brumadinho, né? Que até hoje o pessoal ainda está trabalhando. Então, isso tudo são informações que a gente vai aprendendo nessas experiências, né? E depois acaba sendo convidado para opinar, para trabalhar, para ajudar, né? Porque os desafios eles são imensos, né? E é bem incrível assim essa sua história, porque eu já ouvi outros colegas, né, contando histórias não assim tão fantásticas, né, de tipo ir para lá na Índia, mas essa questão de você se encantar por uma situação, você querer aquela oportunidade, você encontrar meios, ir atrás e aquilo se concretizar e se tornar uma realidade para você. Né? E toda a bagagem de experiência, não só profissional, como pessoal, que isso acrescenta na sua vida. Ah, com certeza, Então, com certeza. é bem importante essa questão de, né? Você tinha acabado de comentar a respeito do não, né? Deu não, tudo bem, espera 5 minutos, pergunta de novo, quem sabe não mudam de ideia. E às vezes achar essas oportunidades, né? Ir lá procurar, botar um zoom no jaleco do cara, pesquisar no Google, e aí você encontrando o Justamente. caminho, né? Para trazer essa oportunidade para você, né? É aquela questão da caixa de presente de novo, né? Infelizmente
Ninguém nunca veio com estágio embrulhado assim para mim, ó, oportunidade da sua vida, toma, vai lá. Não, com certeza. E assim, né? Eu também assim não nasci em berço de ouro. Então, todos esses estágios, né? Essas oportunidades, elas foram acontecendo aos poucos, porque era o que eu tinha condição de viver, de experienciar, né? De conseguir fazer. Né? Se tivesse aparecido essa oportunidade da Índia para mim há 10 anos atrás, eu não teria recursos financeiros para ir. Né? E ao mesmo tempo, quando eu fui, eu ainda tive que enfrentar muita gente falando assim: nossa, mas você vai gastar para ir, é um absurdo, né? Só na hora que eu falei: não, gente, eu vou tirar férias, mas aí nas minhas férias eu vou dar uma trabalhadinha, né? Que aí as pessoas aceitaram, falaram: não, então tudo bem, né? Se você Até estava porque encarando isso como isso é bem umas comum, férias, né? Isso é bem comum né? na nossa profissão, né? Não, vou dar uma trabalhadinha, né? Ah, então tá, trabalho, ok, né? Trabalho É, voluntário, enfim. já que é para trabalhar, tudo bem. Mas Sim, assim, então é por aí, né? As coisas não caem assim do céu, né? É, você quer fazer estágio na Disney? Você pode pagar e fazer. Eles têm esse programa, né? Se você tem recurso financeiro para isso, você consegue ir mês que vem. Agora, se você não tem o recurso financeiro, você vai ter que batalhar uma bolsa, você vai ter que demonstrar resultado para eles, né? É muita conversa. Você vai ter que achar uma maneira de aparecer e eles te aceitarem, né? Tem gente que consegue ir, não só de graça, como com tudo pago, sim. né? Mas tem É que se conseguir capacitar para trabalhar. isso, né? Exatamente, Não é aquela coisa, acordei, exatamente. meus olhos azuis aqui, muito encantadores, vão resolver todos os meus problemas e abrir portas para a oportunidade Assim, profissional que eu quero, né? aquela fantasia de receber a carta que vai para Hogwarts, né? De entrar uma coruja voando e soltar. Esse tipo de convite é só lá no Harry Potter que acontece, né? É, né, as oportunidades elas aparecem em função de resultados, né? A gente colhe o que planta, né? Se você quer colher algo muito grande, né? Talvez você pode conseguir, mas você vai ter que começar pequeno, né? E aí lá na frente esse resultado grande ele vai chegar. Mas se você não começar, ele também nunca vai chegar, né? Sim, exatamente. E aí, o que que você observa assim de características que você acha interessantes, né, para alunos, para estagiários, eventualmente que te acompanham? Quais são uns, não diria um pré-requisito assim, mas uma característica que você acha que é bacana de uma pessoa que às vezes consegue trilhar um caminho bacana, né, um caminho bom assim, né, tem um futuro pela frente. E talvez até alguma coisa que você acha que não é muito legal, alguma experiência que você já teve. Eu acho que assim o interesse, né? A pessoa ela realmente gostar daquilo, ter o interesse, e aí isso vai se manifestar através de estudo, né? Então, assim, ter aquele aluno, aquele estagiário que realmente estuda a área, que leu sobre, né? Você avisa antes, ó, dia tal a gente vai fazer tal e tal procedimento, ou vai trabalhar com tal e tal bicho, né? O aluno que já chega com um conhecimento prévio, ou pelo procedimento, ou pelo animal, pela espécie, né? Que já fez esse dever de casa, vamos dizer assim. Isso chama a atenção e é interessante, é positivo, né? Isso vai fazer com que você também queira trabalhar com aquela pessoa, porque vai ser uma troca, né? E o negativo, né? É só a gente pensar realmente nas questões mais éticas mesmo, básicas, assim, né? O compromisso com o horário, né, que tem que ter, então quem não tem esse compromisso vai estar fora mesmo, né, é, compromisso com o respeito com os profissionais, né, então assim, aquela pessoa que fica de fofoca, falando mal, fazendo intriga, né, isso é percebido também e acaba sendo, eu pelo menos não gosto de ter no meu convívio gente assim, né, então por mais que seja interessado, mas se é uma pessoa que também
tem essas falhas éticas assim, vai ser uma pessoa que eu não vou indicar para um colega meu, né? Lá na frente, se ele me perguntar, fulano aqui falou que teve com você, posso aceitar aqui para ficar comigo? O que você acha? Se, né, o básico da convivência, né, humana não teve, não tem como indicar, né? E aí, se a pessoa, além disso, for interessada, né, com certeza vai ter a recomendação, né? Bacana. E o que, assim, com essa questão de rede social hoje em dia, né, eventualmente a gente sempre acaba divulgando alguma coisa relacionada ao nosso trabalho. Como é que é a procura, assim? As pessoas te procuram muito, te mandam mensagem, te fazem pergunta, né? Eu vi que até, eu não sei se é no seu celular que já tem um recado assim, ó, tipo, não faço consulta pelo telefone, né? Não adianta mandar foto. Exato. Então, depois que eu coloquei essa recomendação, né, que legalmente eu não posso prescrever por redes sociais, né, deu uma filtrada muito grande nos tutores. Então, eu já tive momentos onde acho que os tutores me encontravam, me procuravam com essas dúvidas assim, eu estou com um animal machucado, assim, assado, o que eu faço, né? Mas hoje em dia eu acho que eu também dei uma mudada no perfil, né? Eu tenho mais procura de alunos, de estudantes, né? Curiosos por informações, né? De estágio, de aprimoramento, e agora com a pandemia, né, o regime remoto, as aulas online, né, as participações nos grupos de estudo, que, vamos dizer assim, é um efeito colateral da pandemia, mas também fui para lugares que eu não teria ido ano passado, pela internet. Dei palestras em lugares, eventos, né, grupos que eu não teria ido se não fosse o regime remoto, né? Então, hoje em dia tem tido bastante procura de estudantes nessas colaborações aí. Muito bom, Plínio. Muito obrigada. Adorei a sua participação. Acho que é bem interessante a gente, né, pontuar todas essas oportunidades que existem dentro da área, né, para que as pessoas abram cada vez mais a mente e enxerguem que, às vezes, dentro de uma, entre aspas, né, subespecialidade dentro dos animais selvagens, talvez ela encontre um nicho, né, que é do interesse. Às vezes, uma pessoa que já entrou na faculdade querendo trabalhar em laboratório foca, né, nas oportunidades que existem, nas lacunas que existem, né, na atuação mais específica com animais selvagens. Então, acho que fica aí um recado bem bacana para o pessoal que está na graduação, que tem interesse na área, de enxergar por uma outra ótica, né, como é que é essa atuação. Muito obrigada pela sua participação. Fiquei bastante feliz com o convite, agradeço o convite, o tempo, esse bate-papo aí. Então, vamos pedir para o pessoal, né, que gostou do vídeo, curtir, comentar, compartilhar, fazer comentários, né, mais específicos, de repente, né, pedir aí a parte 2, quem sabe, Pois se inscrever no exatamente. canal, apertar notificações, todo aquele processo. E aí, na próxima semana, a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua atuação profissional. Obrigada. Obrigado, valeu, tchau, tchau.